Feliz sábado, estamos aqui na natureza, lindo dia de sábado, de inverno praticamente, né? Começou já o inverno, agora é 3 de junho. Eu não pensei em gravar, em filmar, mas como a mensagem é bem especial, então de última hora eu decidi, talvez a iluminação não vai ficar a melhor de todas, né? O ideal é sempre ter um fundo opaco, porque quando há fundo ensolarado, pode estourar a imagem ou pelo menos me deixar mais escuro. Mas, por que eu decidi que seria importante? Porque para encorajar outras pessoas que estão em situações parecidas, de oposição, de má compreensão. E o que nós estamos vivenciando aqui é só o princípio das dores, é só um antegosto, né? Isso nos está preparando. Jesus disse lá, abramos a Bíblia, quem tiver aí fácil, em João 16. Isso aqui já está musicado também. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, expulsar-vos-ão das sinagogas, e ainda mais, vem a hora em que qualquer que vos matar, julgará prestar um serviço a Deus, julgará prestar um serviço a Deus. João 16, 1 e 2. E nós sabemos isso. Também tem outro texto lá que em Timóteo diz que todos que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas hoje vamos ver um pouco diferente. Hoje vamos ver a tipologia da oposição. A oposição como Jesus sofreu e como isso se reflete hoje. João 7, verso 12. Número bíblico 7 e 12. E era grande a murmuração a respeito dele, de Jesus, entre as multidões. Diziam alguns, ele é bom. E outros diziam, não, antes engana o povo. Então, como podiam dizer isso de Jesus, que era perfeito? Nós ficamos pensando, será porque foi de alguma falha da minha parte, nossas imperfeições que fazem com que as pessoas rejeitem o que nós temos ensinado, a nova luz, como heresia, como engano. Mas quando olhamos para Jesus, então, nos consolamos, porque vemos que ele, mesmo fazendo tudo certinho, orando muito até, virando noites orando, também diziam, ele engana o povo. Depois do verso 17 também tem sido um consolo para mim, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, de Deus, ou se eu falo por mim mesmo. Quem fala por si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que o enviou, esse é verdadeiro e não há nele injustiça. Esse seria um dos frutos, quem sabe, né? De a pessoa busca se aparecer, você percebe isso nas entrelinhas, ou você percebe humildade ou não, né? Declarou o Senhor que a história do passado se repetirá ao começarmos a obra finalizadora. Glorioso esse texto, não é? Ao começarmos a obra finalizadora, o que vai acontecer? A história do passado se repetirá. Cada verdade por ele dada para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada verdade, não só o sábado. O sábado pode ser o teste, mas cada elemento da verdade, seja grande, pequena, bonita, menos brilhosa, mais brilhante. Cada verdade por ele dada para estes últimos dias deve ser proclamada ao mundo. Cada coluna que ele ergueu deve ser fortalecida. Então não só pregar a nova luz, mas também fortalecer as colunas. Porque você sabe que se você construir muito em cima de colunas que você não reforça, de repente, se você construir demais em cima, tudo desmorona. Não podemos agora descer dos fundamentos que Deus estabeleceu. Não podemos agora entrar para qualquer organização nova, pois isso significaria apostatar da verdade. Nós também não queremos formar uma nova igreja. Tem surgido em maior ou menor grau, aqui e ali,
convites ou sugestões indiretas para a gente formar uma nova denominação ou eu me juntar a outra. Porém, Jesus disse: ninguém deita vinho novo em odres velhos. Se Deus deu tanta nova luz, né, será que é compatível com odres velhos? Pelo contrário, vai romper os odres velhos. Não aguenta. A família do Héctor e da Sônia, saludos da Suíça. Com a verdade do véu, há uns 2, 3 anos ou mais, tentaram se juntar à Igreja da Reforma e veio até o presidente da divisão da América do Sul na casa deles, mas disse que, olha, isso é um empecilho deles serem abraçados na comunidade, ou pelo menos de eles terem alguma função, né? Só um ponto. Sim. Perdão, só um ponto. Esse texto, algo que eu acho que é importante ser frisado nele, quando ela fala de não ter nova organização, pois isso seria apostasia da verdade. No caso, às vezes, geralmente como é colocado, é de forma errada, porque a impressão que dá é que não deve haver nova organização de igreja. Tipo. Mas no caso, quando a gente lê o contexto, a gente vê que ela está falando não nova organização de marcos e fundamentos, ou seja, dos pilares. Ah, tá. Não é entidade corporativa. Isso, não. Não é nova organização dos fundamentos, porque isso seria apostasia da verdade. Ou seja, eu coloco um novo pilar, certo. Quer dizer que o outro, então é essa nova organização, não de instituição. Ah, ok. Ou seja, quando vai colocar as esquadrias da casa, você marca os 4 pilares, aqui vai ser a varanda e aqui a rampa, ok, já está marcado. Se você quiser mudar o ângulo para entrar mais sol nos quartos, vai uma nova organização das pilastrinhas. Como é que é o nome daqueles toquinhos no canto? As estacas, marcos. As estacas, né? Isso. Ok, vamos a DTN 272.5. O louvor e a lisonja lhe seria agradável ao ouvido. A verdade, porém, é mal recebida. Não a podem ouvir. Quando as turbas seguem e as multidões são alimentadas e se ouvem os gritos de triunfo, sua voz eleva-se em louvor. Mas quando o Espírito de Deus lhes revela o pecado, o que é o pecado? É transgressão da lei. E a lei é só o decálogo? Não. Quando o Espírito de Deus lhes revela o pecado e os convida a deixá-lo, volvem as costas à verdade e não mais andam com Jesus. Andam no presente aqui. Ao desviarem-se de Cristo aqueles discípulos descontentes, espírito diverso deles se apoderou. Agora volta ao passado. Espírito diverso, um outro espírito. Não podiam ver nada de atraente naquele que antes tanto lhes interessava. Não havia nele beleza para que o desejássemos. Era desprezado. Procuraram seus inimigos, pois estavam em harmonia com o espírito e obra deles. Interpretaram mal suas palavras. Olha só, então isso aqui já é tipologia da oposição. Lembre-se que Jesus falou: o que fizeram comigo vão fazer com vocês. Interpretaram mal suas palavras. Falsificaram-lhe as declarações. Ellen White diz que no fim, lá no grande conflito, que dão um colorido falso às suas palavras. São as mesmas palavras, ou bem parecidas, mas um tom juntando algumas coisas. Falsificaram-lhe as declarações, por exemplo, quando disseram, isso já no julgamento, mais tarde, ele disse, eu destruirei esse templo e em 3 dias eu reconstruirei. Ele não disse isso, ele disse, destruí vocês e eu reconstruirei. Mas aí a parte destrutiva já atribuíram a ele. Falsificaram-lhe as declarações e impugnaram-lhe os motivos, ou seja, atribuíram motivações ruins a ele. Lembre-se daquele outro texto, ele engana o povo, João 7,12. Motivações de enganar, de subverter. E eles talvez até pensavam, mas Jesus é muito sutil, olha como é que ele chega perto da verdade. É muito sutil Jesus. Pode ter acontecido isso? Apoiavam a própria atitude, aproveitando tudo que pudesse ser voltado contra ele. Aproveitando
tudo que podiam voltar contra ele. Mas Jesus ele não foi depois assim diplomático para evitar qualquer, né? Ele foi lá no sábado e curou o paralítico. Ele fez questão, porque era para a mente do povo ser suscitada e ser despertada com controvérsias. Então aproveitaram tudo que pudesse ser voltado contra ele, e tal indignação foi suscitada por essas falsas informações que sua vida ficou em perigo. Falsas informações. De pronto, essas notícias se divulgaram, que segundo sua própria confissão, Jesus de Nazaré não era o Messias. Lembra que também perguntaram para Ellen White, você é profetisa ou não é? E ela sempre dava a entender que era mensageira do Senhor, mas que profetisa não estava excluído. Ela nunca negou assim taxativamente, claramente. Mas com algumas palavras que ela falou, alguns saíram da reunião dizendo, ela mesma confessou. Ou seja, eles estavam querendo ouvir isso. Segundo sua própria confissão, Jesus de Nazaré não era o Messias, e assim a corrente popular voltou-se contra ele na Galiléia, da mesma maneira que no ano anterior se voltara na Judéia. Primeiro Jesus na Judéia tentou buscar na capital do povo, digamos assim, a Yazde, corporativa, em 1888, deu um tempo, aí ele se retirou para a Galiléia. E Ellen White comenta que isso já foi uma fase... que isso se repete também hoje. A Judéia seria como se fosse ministérios independentes, mas é também adventista, só que não tão ligada ao templo. E a última fase de Jesus foi na Pérea, se não me engano, que foi a fase, acho que Decápolis, isso, lá onde aquele endemoniado primeiro fez o trabalho, depois ele foi lá também ali. Cresceu, se avolumou e aí diminuiu. Na Galiléia, a diminuição foi na multiplicação de pães e peixes, quando viram que não era um evangelho popular, mas era isso aqui que eu estou lendo agora. Verdades. A verdade, porém, é mal recebida. O louvor e a lisonja, sim, isso sim. Tipologia da oposição. Tão verdadeiro é agora, como nos dias dos apóstolos, que sem a iluminação do Espírito Divino, a humanidade não pode discernir a glória de Cristo. Por mais que nós falemos por A mais B convincentemente, argumentos lógicos e oração, mas sem a iluminação, sem a faísca, o clarão, o lampejo, o insight do Espírito, a humanidade não pode discernir a glória de Cristo. A verdade, a obra de Deus, a isso me faz lembrar, quem pratica a verdade vem para a luz, mas quem não pratica a verdade é João 3:2:1, não é? Vamos lá rapidamente, já que estamos em João. João é muito rico nessa controvérsia, nesse conflito aí, dentro do povo de Deus. É meu evangelho favorito, aliás. Verso 20, porque João 3:2:1 é aquele que vem para a luz, que está em música, quem pratica a verdade e vem para a luz. Mas o verso anterior diz, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz. Então a pessoa já faz o mal e aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem faz o bem não tem nada a temer. Quer comparar-se em expor, vamos comparar a verdade. A verdade e a obra de Deus não são apreciadas por cristãos amantes do mundo e transigentes. O que é transigente? Um pouquinho de mal não tem problema. Pode sim, um pouquinho, isso é transigência. Cristãos, não por caminhos fáceis, de honras terrenas ou de conformidade com o mundo encontram-se os seguidores do Mestre. Estão muito além, nas veredas da labuta, da humilhação e da injúria. Qual seria um sinônimo de injúria? Seria falar mal, né? Maledicência,
da vergonha, do escândalo, nas primeiras linhas da batalha, ó, front lines, nas primeiras linhas da batalha, contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E nessa semana, ou foi semana passada, que a Beth sonhou que o inimigo estava irado, né? A Beth sonhou, o link está aqui, ó, da alfarroba, e então concluímos que o diabo estaria irado comigo, especialmente, que eu seria o alvo. E ontem, na sexta-feira, não, quinta-feira, veio assim um ataque bem frontal, assim como nunca tinha acontecido, por meio de um vídeo. E na sexta-feira ontem, outra coisa muito estranha, uma situação que está se afunilando de uma maneira também bem estranha, que a gente percebe que é algo espiritual, que não assim, é algo anormal, uma coisa estranha. Então, realmente, ó, nós temos o privilégio de poder estar, como nós estamos orando, todos os dias, pela graça de Deus, buscando que Deus manifeste o seu braço. E com essas orações de confissão, as nuvens que separam a gente de Deus se dispersando lentamente, assim o inimigo talvez está vendo que está clareando o tempo e que Deus aos poucos vai poder agora derramar suas bênçãos, e Ele quer de alguma forma me fazer tropeçar, ou a qualquer um de nós, né? Contra os principados, contra as potestades. Vocês percebem alguma diferença? Às vezes eu não sei direito qual a diferença de principados, potestades, príncipe das trevas e hostes espirituais. Eu sei que será que é tudo diabo, ou será que tem principados seria terrestres? Mas só que nossa batalha não é contra os reis terrestres, né? Talvez existem categorias de anjos maus também, então, né? Muitas das vezes também a Bíblia usa esses termos, mas é tudo querendo dizer a mesma coisa, né? É certo. É tudo na mesma categoria, talvez existe ligeira diferença, né? Não, tem lugar que usa potestade para referir aos astros do céu, sol, a lua. Certo. As potestades do céu se abalarão, né? Interessante. Contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E agora, como nos dias de Cristo, são incompreendidos, são incompreendidos, vituperados. Vitupério é lançar na motivação dele, ou alguma coisa assim que lhe passe vergonha, tentar envergonhar. Estarão envergonhados, oprimidos, por quem? Pelos sacerdotes e fariseus de seu tempo. Não é pelos ímpios, pelos gentios, é pelos sacerdotes e fariseus. Ou seja, no tempo de Jesus, era a liderança espiritual do povo de Deus. São oprimidos pelos líderes do povo de Deus. Há perigo e grande de os conceituados sábios de hoje repetirem a experiência dos mestres judeus. Os mestres judeus hoje em dia seriam quem? Conceituados sábios de hoje, adventistas. Há perigo e grande que isso aconteça. Interpretam falsamente os oráculos divinos. E mentes são confundidas e envoltas em trevas, em consequência de sua concepção errônea da verdade divina. Então os rabis aqui procuravam despertar suspeitas contra Cristo, representavam-no como procurando subverter os costumes estabelecidos. Ok, ele quer puxar o tapete, subverter embaixo, né? Tirar o fundamento, puxar o tapete dos costumes estabelecidos, causando assim divisão entre o povo. Ele é acusado de ser, como é que se diz? Polemista faccionário que causa divisão. Ele é divisor, não tem uma outra expressão? Causa divisão entre o povo.
Eles sempre poderiam falar também, ó, justo agora que a vinda do Messias está pronto, vem esse rabi e causa divisão no povo. Agora é hora mais do que nunca do que estarmos unidos. Possível argumentação. Divisão era um argumento que se usava para subverter, para representá-lo perante o povo. E preparando o caminho para a completa subjugação dos romanos. Ó, eles também estavam preocupados com os gentios. Os romanos, nós vamos estar unidos agora. Ó, já está, as bandeiras já estão tremulando aqui na nossa capital. E agora precisamos ser unidos. E agora vem esse rabi subvertendo os costumes estabelecidos. Moisés já falou que é verdade presente, né? Eles tinham também seus profetas, Moisés, Abraão. Eles disseram, não, nós sabemos que Deus falou com Moisés ou Abraão, mas esse aí não sabemos de onde é. O maior profeta, o maior professor que já existiu, falava perfeito, tudo perfeito, orava noites inteiras, mas esse aí não sabemos de onde é. Então Jesus estava pegando joias antigas dos profetas e colocando em novos engastes, quer dizer, leia só a última parte, ele estava pegando do antigo e... Estou apresentando verdades antigas, resgatadas da estrutura do erro e colocando-as numa nova perspectiva. Ok, resgatadas da estrutura do erro e colocando-as numa nova perspectiva. Maravilha. Textos que se entendiam erroneamente, ou se achava, não, a estrutura do erro seria, por exemplo, isso é cultural, é uma estrutura do erro, está num falso engaste. Então, resgatar desse engaste cultural e colocar no engaste aonde deve estar, como palavra de Deus, por exemplo. Uma nova perspectiva não significa ser uma nova doutrina, né? Exato. Mas uma nova visão. Então, é vinho novo e não é. Na verdade, é já antigo, mas renovado. Por isso que Jesus falou, novo mandamento vos dou. Era novo para eles. Então, a nova luz também é nova luz para as pessoas que estão ouvindo, né? Um exemplo, olha só, irmão Daniel, daquilo que eu te falei, Eclesiastes 8, verso 2. Aí a gente estava lendo todo o contexto, aí ele fala assim, ó, eu aconselho que observes o mandamento do rei, e isso em consideração ao juramento de Deus. Ou seja, antes vale obedecer a Deus do que aos homens. Então, por exemplo, se você tem que obedecer, é bom obedecer às leis dos homens. Contanto que a gente considere as coisas que Deus falou pra gente. Está aqui em Eclesiastes 8, 2. Ok, pegou o rei, então, aplicando a Deus, né? Isso. Seguiu o mandamento do rei, o mandamento de Deus. Ao contrário, isso, ao contrário. O rei é se aplicando às autoridades, né? Ou seja, ele não falou nada novo, né? Tudo já tem na Bíblia, né? Já tinha, né? Ok. DTN 109.2. Quer beber água? Quer pegar no meu? Eu pus água nova. A manifestação de autoridade por parte de Cristo na purificação do templo despertara nos sacerdotes e principais decidido ódio. Já pensou se na igreja, na iagem oficial de Capitólio ou de algum ministério, se levantasse sem que fosse convidado e falasse uma coisa em público, não seria tido como desordeiro, né? E aqui Jesus fez pior, entre aspas, né? Mais autoridade. Expulsou, virou mesa. Então, ó, decidido ódio. Temiam o poder desse estranho. Tal ousadia da parte de um obscuro galileu não era coisa que se tolerasse. Obscuro Galileu. Obscuro galileu. E hoje a gente vê, não, Jesus, Messias, todos, até os pagãos, Jesus foi o homem principal do milênio, nas capas de revistas lá no ano 2000, mas só que na hora em que ele estava vivo, não é assim. Depois que morre, quando você desliga o fogão, está fervilhando, aí você desliga, aí sai da panela um vapor forte, não sai? Ou quando você apaga a vela, sai da vela uma fumacinha bem
especial, cheirosa, não é gostosa? Eu gosto, a Betsy não gosta, mas eu me lembro de Natal, quando era criança, a gente fazia. Mas enfim, isso é um sinal de que quando a pessoa morre, aí erguem as sepulturas, as lápides, né? Mais um texto que eu creio ser bem pertinente, poderia até lê-lo, texto conhecido. O que acontece porque é assim, né? Talvez quando morre a pessoa não tem mais como reprovar o seu erro, o seu pecado, né? O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque é pois que a perseguição parece em grande parte adormecida. A única razão é que a igreja se conformou com os padrões mundanos e, portanto, não desperta oposição. A religião corrente em nossos dias não é daquele caráter puro e santo que marcou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de compromisso com o pecado que as grandes verdades da palavra de Deus são tão indiferentemente consideradas, porque há tão pouca piedade vital na igreja que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. E aí como é que termina o parágrafo? Sim, término, né? Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva e o espírito de perseguição será revivido, reacendendo-se os fogos da perseguição. Certo, o espírito é reacendido e como exatamente a perseguição vai se manifestar, a gente não podia antecipar, mas de alguma forma ela chega, vai transbordar em perseguição mais concreta. Obscuro Galileu, não tolerassem. Determinaram acabar com sua obra, mas nem todos concordavam com isso. Havia alguns que temiam opor-se a uma pessoa tão evidentemente dirigida pelo Espírito de Deus. Olha só a tipologia. Lembravam-se de como profetas haviam sido mortos por terem repreendido os pecados dos guias de Israel. Então hoje eles também se lembram, não vamos falar coisa alguma que ele está pregando a Bíblia, senão a gente vai seguir nos passos que a gente já sabe. Está no grande conflito lá. Então, nós temos também, e os adventistas sabiam que a servidão dos judeus a um povo pagão era o resultado de sua obstinação em rejeitar as repreensões de Deus. Temiam que, conspirando contra Jesus, os sacerdotes e principais estivessem seguindo os passos de seus antepassados, e isso algumas pessoas temiam, e trouxessem sobre a nação, quer dizer, sobre a igreja, novas calamidades. Nicodemos partilhara desses sentimentos. Nicodemos, então, aqui, num dos concílios do Sinédrio, ele disse, não, melhor não publicar um vídeo contra Jesus, se fosse hoje, né? Calma, não vamos tomar uma posição oficial, prudência, moderação. É perigoso rejeitar as advertências. E aí, por algum momento, abafou a perseguição. Sobre eles estava a resplandecer a única luz que pode iluminar as sombras da sepultura. Agora, a parte em vermelho. A obstinação, porém, é cega. Jesus violara as tradições dos judeus, desprezara-lhe a autoridade e eles não queriam crer. Você pode trazer o melhor argumento, mais lógico, mas se eles não querem crer, então eles vão arranjar alguma evasiva a que soe melhor, a que soe menos mal, porque eles não querem crer. Os guias judaicos tinham estudado os ensinos dos profetas a respeito do reino do Messias. Haviam-no feito, porém, não com sincero desejo de conhecer a verdade, mas com o desígnio de encontrar provas para apoiar suas ambiciosas esperanças. Então, olha só a importância de como ler a Bíblia. Nós não podemos ler a Bíblia tentando achar alguma coisa para o seu sermão, para confirmar. Agora falta um verso para confirmar isso. Deixa eu ver se eu acho. Acho que dá para pegar um provérbio e torcer um pouquinho. Se encaixa,
Caminho a Cristo diz assim que isso é torcer as escrituras, chegar até ela para embasar alguma opinião sua. Certo, isso é torcer. Isso, certo seria você chegar querendo aprender com uma criança. Senhor, o que o senhor quer falar sobre esse assunto? Exato, por isso que é importante orar antes de ler a Bíblia, para ter esse espírito. Um outro ponto, Daniel, não somente orar, como vocês estão falando, né? O Espírito, como se chega à Bíblia. Tem um outro texto que diz que o Espírito, a forma como nos achegamos à Bíblia determina quem será o nosso guia. Que vai estar nos auxiliando. Certo, pode ser o diabo então também. A gente pode embasar praticamente tudo pela Bíblia. Um erro e uma verdade, dependendo do jeito como você chega. E ela fala ainda, se você quiser se chegar à Bíblia para encontrar provas Para incredulidade, você vai achar muitas. Então, é um sinal de humildade a pessoa dizer, olha, realmente, tem razão. Numa discussão, se a pessoa reconhece, não tem razão, eu estava errado. Isso é um bom sinal. Mas se a pessoa não consegue ou tem dificuldade de reconhecer, e você percebe que está na cara que ele está errado, mas ele tem dificuldade de crucificar o eu, né? Vindo Cristo de maneira contrária às suas expectativas, não o quiseram receber e para se justificarem, procuravam demonstrar que era enganador. Procuravam demonstrar, fazer uma demonstração de que ele era enganador. Uma vez postos os pés nesse caminho, fácil era Satanás fortalecer-lhes a oposição a Cristo. Então, por isso que quando eu preguei a mensagem da barba, eu falei, olha, não saia daqui agora já comentando alguma coisa pró ou contra, porque pense muito bem antes de colocar o teu pé em qualquer uma das duas veredas, até para aceitar. Porque uma vez postos os pés nesse caminho, fácil era a Satanás fortalecer-lhes a oposição a Cristo. As próprias palavras que deveriam ter sido recebidas como testemunho de sua divindade foram contra ele interpretadas. Assim tornaram a verdade de Deus em mentira, e quanto mais diretamente lhes falava o Salvador em suas obras de misericórdia, tanto mais decididos ficavam para lhes resistir à luz. Era por isso que Jesus não falou para eles, eu sou o Messias. Falou para quem? Falou para uma mulher samaritana. Eu sou eu que falo contigo. Mas por quê? Será que era não, porque ele não merece. Para ele não vou falar não. Não. Será que era esse Espírito de Jesus? Não, olha só o motivo. Porque quanto mais diretamente lhes falava o Salvador em suas obras de misericórdia, tanto mais decididos ficavam para resistir à luz. Então Jesus também tinha essa prudência, essa cautela, porque senão viria o seu fim antes da hora. Ellen White também diz que se Jesus curasse todas as pessoas lá no tanque de Betesda, não iriam suportar. Ou será que tem outro episódio também? 3 anos e meio era tudo que esse mundo podia suportar de Jesus. Isso que ele mudou de estado, de um estado para outro. 3 estados, né? Judéia, Galiléia e Pérea. Se ele não fizesse isso, já iriam matar talvez depois de 1 ano. Né? Quanto mais diretas as palavras, mais decididos. Então, se a gente quiser a oposição mais ferrenha, é só falar mais claramente com alguém. Uma vez eu falei para alguém aqui em Capitólio, olha, se você não nascer da água e do Espírito, não nascer novamente, você não pode ver o reino dos céus. E assim, praticamente acabou a conversa ali, ele já foi indo embora. Não tolerou. E depois que eu falei com ele, vamos ter que retificar a última conversa antes. Ou seja, mas eu só repeti palavras de Jesus. Tipologia da oposição. Não é o servo maior do que seu senhor. Então esses rabis que viram o paralítico
que desceu do teto, observaram o interesse com que todos contemplavam a cena e experimentaram terrível temor de perder a influência sobre o povo. Outra motivação da oposição. Temor de perder a influência sobre o povo. Então não é só dízimo que move o coração dos oponentes, dos eclesiásticos de hoje, mas também perder a influência, se sentiam reprovados, né? Vários fatores. Querendo ou não, essa foi a primeira coisa que a gente pensou. Aí o Igor falou, você está preparado, Fernanda? Eu falei, tô. Eu sei que isso vai acontecer, porque no geral é isso que acontece, a gente perde a influência sobre todas as pessoas. Que, né? Então, esse é certo, perder a influência quando você segue a verdade, né? Por isso que cada pessoa que tem um ministério, algum canal, sempre tem que estar consciente e focar, sabendo que, como nos tempos de Jesus, a grande massa, 95, 99% das pessoas que ouvem vão rejeitar. Mas Deus valoriza os poucos fiéis, pouquinhos, gatos pingados aqui, ali, acolá. Focar, sempre ter consciente que, na verdade, esses poucos são as gemas que Deus está buscando, as joias. Havia os fariseus declarado que os ensinos de Cristo eram contrários à lei dada por Deus mediante Moisés. Opa, os ensinos de Cristo são contrários à lei. São contrários ao que já reconheciam como palavra de Deus. Bíblia ou Ellen White, eram contrários. Mas suas instruções ao leproso purificado de apresentar uma oferta segundo a lei refutavam essa acusação. Então, quem quisesse saber, poderia se informar bem. Olha, não, mas Jesus agora falou para se oferecer segundo a lei de Moisés. Olha, então Jesus está assim. Quem quisesse, né, reparar nisso. Era suficiente testemunho para todos quantos estivessem dispostos a convencer-se. Jesus não ficou repetindo, pessoal, eu não sou contra a lei, viu? Eu não sou contra a lei. Ele não falava em todo o sermão isso, mas era suficiente testemunho, mesmo que fosse pouco, para convencer-se todos quantos estivessem dispostos a convencer-se. Estavam decididos a tirar-lhe a vida. Enviaram por todo o país mensageiros, será que isso pode acontecer hoje também? Enviaram por toda a verdade presente mensagens a advertir o povo contra Jesus. Ou contra Jesus na pessoa de seus mensageiros. Mensagens a todo o país. Como impostor. O que é um impostor? Seria um sinônimo qual? Mentiroso, enganador, será? De que ele é falso. Enviaram por todo o país do povo de Deus mensageiros a advertir o povo contra Jesus. Mandaram-se espias para o observar e relatar o que dizia ou fazia. Conta. O precioso Salvador achava-se agora, sem dúvida nenhuma, sob a sombra da cruz. Então a nossa caminhada, se não for cada vez mais à sombra da cruz, mas se o seu caminho, querido irmão e irmã, estivesse alargando, o número de inscritos crescendo rapidamente, a aceitação aumentando, questione, será que eu estou caminhando à sombra da cruz? O caminho cada vez mais estreito, cada vez menos popular? Estou seguindo os passos de Jesus? Só porque é bonito sofrer, nada disso. Mas por que vai? Sim, não por ser bonito sofrer, mas porque é inevitável. Porque Jesus disse, o servo não é maior que seu Senhor. Nós queremos obedecer, ou seja, deixar o eu, aceitar a palavra de Deus, mesmo que aquilo a gente seja difícil.
Então vai estreitando mesmo a família. A vida de Jesus era uma vida muito dura, ele era muito defrontado desde criança, pela sua estreiteza, né? E na parábola lá de Lázaro, foi dito, mestre, envia mais, para insistência mais, argumentação mais. É como que dizendo que o que Deus escreveu na lei de Moisés e profetas não era suficiente, de que Deus dera uma coisa imperfeita e que se alguém fosse pessoalmente aí, iria salvar a alma. Mas Jesus respondeu, eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. Se eles não têm Moisés e os profetas, não vão acreditar, mesmo que vá alguém conversar com eles, mais conversar, e mesmo que até o máximo de tudo, alguém ressurgir dos mortos, não vai convencer. Ellen White, por exemplo, né? Certo? Mesmo se Ellen White ressuscitasse, não vai convencer. Eles vão chamar de engano, de um fantasma, de uma enganação, de Satanás. Até porque tinha ressuscitado, né? Eles não creram que era o próprio Lázaro. Exato, a prova disso era De que alguém de fato ressuscitou em carne e osso, eles puderam abraçar. Um espírito não tem carne e osso, não come. Mas mesmo assim, não acreditaram. Estava agora à sombra da cruz. Terrível, né? Jesus ressuscitou e os fariseus, os orgulhosos, não quiseram aceitar. Pelo contrário, subornaram os guardas para que mentissem. Exato, subornaram os guardas. A história mais triste que existe nesse universo. Oh, como Cristo anelava abrir a Israel os preciosos tesouros da verdade. Mas tal era a sua cegueira espiritual que se tornava impossível revelar-lhes as verdades concernentes ao seu reino. Apegavam-se a seu credo. Qual que é o credo hoje? E as suas cerimônias inúteis. Ou seja, mesmo as pessoas que rejeitam Levítico têm cerimônias. No sábado de manhã, faz isso, come, ora antes de comer, faz o culto. Então se apegava, pode se apegar a isso também. Quando a verdade do céu aguardava ser por eles aceita. Gastavam dinheiro em palha e cascas, quando tinham ao seu alcance o pão da vida. Porque não iam à palavra de Deus e indagavam diligentemente a ver se estavam em erro. Houvessem eles procurado sinceramente as Escrituras, provando suas teorias pela palavra de Deus, e Jesus não teria precisado chorar por sua impenitência. Aí, se eles lhe aceitassem os ensinos, teriam de mudar de hábitos. E suas acariciadas esperanças deviam ser abandonadas. Será que existe esperança de ter um cargo em algum ministério, de ser bem quisto, de aparecer no vídeo, de ser uma referência teológica no povo de Deus? Suas acariciadas esperanças deviam ser abandonadas. Para serem honrados pelo céu, deviam sacrificar a honra dos homens. Se obedecessem às palavras desse novo rabi, tinham de ir de encontro, quer dizer, tinham de ir contra as opiniões dos pensadores e mestres da época. Será que só Jesus tem essa verdade? Ele está sozinho. Podiam pensar também. E Elias? Exatamente, Elias também se achou sozinho. Vê de Moisés lá. Até os irmãos de Jesus, que cresceram com ele, não aceitam. A mãe de Jesus também está calada. Né? Ou, pelo menos, a Bíblia não fala que ela se manifestou de forma decidida aqui. A verdade era impopular nos dias de Cristo, é impopular em nossos dias. Tem-nos sido sempre, desde que Satanás despertou no homem, no princípio, o desagrado por ela, mediante a apresentação de fábulas que induziram à exaltação própria.
Não encontramos hoje teorias e doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus. Os homens a elas se apegam tão tenazmente como os judeus às suas tradições. Doutrinas que não têm fundamento na palavra de Deus. Quando os rabis ouviram falar da presença de Jesus na festa de Mateus, aquele que foi cobrador de impostos, apoderaram-se da oportunidade de o acusar. Procuraram, porém, operar por intermédio dos discípulos. Olha só a tática que usaram, que pode se repetir hoje. Buscando despertar-lhes os preconceitos, esperavam separá-los do mestre. Por exemplo, alguém pode despertar preconceitos falando que a questão do véu é coisa de congregação cristã. E um pastor me respondeu quando eu mandei uma mensagem, essa aqui é a nova luz descoberta dos últimos meses. Véu, mulher não ensinar. Aí ele respondeu, estamos virando congregação? Aí eu respondi, olha o preconceito. Esperavam, então, buscando despertar-lhe os preconceitos, certos jargões, rótulos, né? Esperavam separá-los do mestre. Então eles foram para os discípulos, para tentar separar os discípulos do mestre. Um dos jargões, né, que eu vejo que é usado entre os meios evangélicos, né, não vamos julgá-los também, mas falando sobre as leis, né, de Moisés, aí falam, como que a gente vai seguir 600 e tantas leis de Moisés? Seria impossível, a gente vai ficar a vida toda guardando isso. E a gente pega isso sem perceber que ninguém fala isso de Ellen White. E ela escreveu quantas mil páginas? Ninguém fala que é a lei de Ellen White. Quantos estatutos tem Ellen White? Quantos estatutos? Porque além dela falar, reforçando, por exemplo, a limpeza, ela ainda falou de folhas. Olha, folhas perto de casa. Ela deixou ainda mais simplificado e ninguém fala assim, olha, isso é impossível de fazer o que ela está pedindo. Ela até diz que é melhor estocar comida em potes de vidro do que em potes de lata. Olha que fardo! Então, Que virou. ninguém fala que é um fardo seguir as coisas que ela fala, né? Tirar as folhas todas de perto da casa, As sabe? folhas secas perto de casa vai tirar o foco seu. Você vai esquecer o sábado com isso. Vai ficar em segundo plano o sábado. Mas não, na verdade, isso vai ser natural quando a gente começar a entender que é o que Deus quer. Né? Na verdade, toda a verdade se exalta uma outra e vai deixar o sábado com menos poluição de folhas secas, mais agradável, com menos doença no sábado. A comida no vidro vai deixar você mais saudável no sábado, vai usufruir mais comunhão com Deus. Uma coisa vai apoiando a outra, nada vai tirar o foco. Porque se Deus dá, né, esses estatutos, então eles foram aos discípulos. Então muitas vezes pode ser que não vão a mim, me buscar a mim, mas pessoas que estão começando a crer. Talvez você que está considerando alguma coisa assim, às vezes lança uma pergunta no grupo que as pessoas já ficam de suspeita, né? Procuraram operar por intermédio dos discípulos, buscando despertar os preconceitos. Circuncisão, vai acabar nisso. Já desperta o preconceito do judaísmo. Ai, não, você vai querer ir para esse lado do judaísmo? Preconceito, circuncisão. Esperavam separá-los do mestre. Era sua política acusar Cristo perante os discípulos e estes perante Cristo, alvejando onde lhes parecia mais fácil ferir. Tem sido esta a maneira por que Satanás tem operado sempre, desde a desarmonia no céu. E todos quantos procuram causar discórdia e separação são atuados por seu espírito. E aí eles disseram, por que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Grande conflito 20.2. Tem que erguer o celular um pouco, agora começou a girar a rodinha e achou. É incrível, é por isso que quando acabar a internet,
por algum motivo a gente não puder mais comprar e vender, não sei porquê, será, né? E não tiver mais vídeo, ó, acabou o vídeo e agora só tem mais um. E quando acabar o celular também, seus dados que você não pode mais pagar, aí vai acabar o EGW, também não vai mais ter Ellen White para você. Então por isso que eu gosto do velho e bom EGW antigo, que não precisa ficar buscando na nuvem. Eu vejo certo perigo aí também, na agenda. Eu espero que não seja intencional. Olha só, os rogos de seu amor haviam sido desprezados. Seus conselhos repelidos. Ridicularizadas suas advertências. Isso falando de Jesus. Porque está no capítulo 1 aqui, falando aqui da rejeição dos judeus. PCF, isso aqui é João 11, verso 50. Isso aqui PCF é português corrigido e fiel. João 11, verso 50 diz, convém que morra um só homem pelo povo. Também essa é uma argumentação e pode ser a tipologia da oposição. É melhor morrer um homem, é melhor denegrir uma pessoa agora, que não pereça toda a nação, para que não vá toda a verdade presente ser enganada. Então melhor agora fazer uma pessoa denegrir, mesmo, né, porque ali era um crime matar alguém. Então hoje em dia, mesmo que um crime, olha, é melhor exagerar um pouquinho mais aqui, porque a intenção é boa, a intenção é salvar a verdade presente. Convém que morra um homem pelo povo, isso aqui falou o homem supostamente mais espiritual da nação, o sumo sacerdote, que não pereça toda a nação. Isso aí é coisa do papado, né? Falou contra, eles tentam... Os fins justificam os meios. Isso, eles tentam... Você não pode falar, você não pode ter nenhuma divergência de ideia, que ele simplesmente te corta e pronto, não é dos nossos mais. Isso é o que Jesus não quer. Ele não quer que você seja esse ditador, né? Você fala diferente de mim, então acabou. Você não vai ter mais influência. Eu vou fazer com que você vá no chão, rebaixe. Grande conflito 130. Alguns o acusavam a esse reformador. Quem que é? Bom, seja qual for o reformador, alguns o acusavam de agir precipitadamente. Podem acusar você também disso, ser precipitado e por impulso. Outros de ser presunçoso, declarando além disso que ele não era dirigido por Deus, mas que atuava por orgulho e ardor, ou seja, atribuíram uma intenção não favorável. Atuava por orgulho e ardor. A Lutero era isso. Muito ardoroso. Ele está presunçoso. Fizeram-se ardentes esforços a fim de obter o consentimento de Lutero para uma transigência com Roma. Uma transigência é uma negociação. Cada um cede um pouco. Ardentes esforços a fim de obter um consentimento de Lutero para uma transigência com Roma. E aí também esforços para que se submetesse ao juízo do imperador. Insistiu-se com ele para que se submetesse ao juízo do imperador e então não precisaria temer nada. Submeta seu juízo, desconfie de si mesmo. GC 166.3, houvesse o reformador cedido num único ponto e Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Alguém nessa semana falou que estava usando o véu, mas que de tanto falar, as pessoas falarem, que ela está cedendo de que é cultural realmente. Gente, fiquei sem palavras. Então, houvesse cedido num único ponto e Satanás e suas hostes teriam ganho a vitória. Mas sua persistente firmeza
foi o meio para a emancipação da igreja e o início de uma nova era, e o início de uma era nova, melhor. Não é nova era. É melhor falar era nova, para não dar aparência de mal. Receberiam o falso mestre porque lhes lisonjearia o orgulho pelas sanções de suas acariciadas opiniões e tradições. Então, alguém sancionar uma opinião lisonjeia a pessoa. Concordo. Opa, já é um lisonjeio. Sanção das suas acariciadas opiniões e tradições. Então, quem sanciona lisonjeia, e se Jesus fizesse isso, o aceitariam. Então, se Jesus quisesse ter mais aceitação, ele usaria termos que muitos se usam hoje, como por exemplo, olha, você tem razão nisso, é verdade, como fulano disse, ou então só mencionar o nome da plateia, já massageia um pouquinho o ego dele. Como fulano disse, aí o ego dele, né, são técnicas de lisonjear a outra pessoa. Eu não vejo Jesus falando isso, por exemplo. Olha, como Nicodemos falou... Ele faz isso só com a palavra, né? Não precisa. Os amigos de Jesus achavam que se estava consumindo por seu incessante labor, não podiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus. A atitude de Jesus para com os fariseus não é muito amável. Pode-se dizer? Olha, não é muito polida de Jesus. Não é muito cristã. Em outras palavras, não podiam explicar a atitude que tinha para com os fariseus. Inexplicável. E alguns havia que receavam pelo equilíbrio de sua razão. Isso chegou aos ouvidos de seus irmãos, bem como a acusação dos fariseus de que ele expulsava demônios pelo poder de Satanás. Agora chegou aos ouvidos dos irmãos. Olha só qual vai ser a reação deles. Sentiram vivamente a vergonha que lhes sobrevinha devido ao seu parentesco com Jesus. Vergonha devido ao vínculo com Jesus ali. Sabiam que tumulto suas palavras e obras ocasionavam. E não somente se alarmavam com as ousadas declarações dele. Olha só, nós não temos que ter medo de fazer ousadas declarações, mas ficavam indignados com a acusação que fazia aos escribas e fariseus. Satanás é o acusador dos irmãos, Jesus. Está acusando, Usavam isso, ficavam indignados com a acusação que fazia aos escribas e fariseus. Resolveram persuadi-lo ou constrangê-lo a deixar esse método de trabalhar. E induziram Maria a unir-se a eles, pensando que, em vista de seu amor por ela, poderia conseguir levá-lo a maior prudência. A convencer Jesus, já que Maria era muito ligada a Jesus. Então, através dela, quem sabe. Técnicas do inimigo. As pessoas pensavam que se Jesus falasse apenas coisas aceitáveis aos escribas e fariseus, evitaria a desagradável controvérsia que suas palavras suscitavam. Porque a maioria das pessoas, até mesmo eu, todo mundo quer paz. Evita, né? Eu não digo que eu agora sou assim, mas no começo, bem no começo, mas desce, por que vocês têm que falar temas assim? Por que vocês não fazem só na área da saúde, lembra? Isso, vai para a área da saúde. Outra pessoa falou, isso, Daniel, esse vídeo aí de viver do campo, de técnicas de agricultura, vai para esse rumo, porque aí você evita desagradável controvérsia. Sabedoria humana. Mas e quando vier mesmo os mundanos? Aí a gente vai fazer o quê? Vai falar de coisinha pouca para agradar, né? Pra gente não Na verdade tem um texto que eu gosto bastante, eu acho que ele está aqui.
Ele é da Bíblia White, vou ver. Acho que é coerente agora. Comentando sobre Elias. Vamos ver se está aqui. Enquanto ele procura, ó, consideravam de sua parte uma exorbitância pretender divina autoridade e colocar-se, será que também não acham exorbitância nós pretendermos que, ele está se achando o terceiro Elias, ou ele quer se parecer como Jones e Wagner, como mensageiro do Senhor, né? Também de Jesus achavam muita pretensão colocar-se perante os rabis como reprovador de seus pecados. Sabiam que os fariseus estavam buscando ocasião de o acusar e achavam que lhes dera suficiente ocasião. Deus sempre tem homens a quem confia sua mensagem. Seu Espírito atua no coração deles e os constrange a falar. Estimulados por zelo santo e movidos pelo divino impulso, passam ao cumprimento de seu dever, sem pensar friamente nas consequências de anunciar ao povo a palavra que o Senhor lhes deu. No entanto, o servo de Deus logo se torna consciente de que arriscou algo. Vê que tanto ele próprio quanto sua mensagem são objeto de crítica. Suas maneiras, sua vida e sua propriedade são inspecionadas e discutidas. Sua mensagem é dissecada e rejeitada da forma mais preconceituosa e destituída de consagração, segundo os seres humanos, em seu juízo finito, acham por bem fazer. Fez essa mensagem a obra que Deus designou que fizesse? Não. Inequivocamente falhou. E aí por que falhou? Pelo mensageiro? Porque o coração dos ouvintes não era consagrado. Se o ministro não for firme, se não tiver indômita fé e coragem, e se seu coração não estiver fortalecido pela constante comunhão com Deus, ele começará a moldar seu testemunho de maneira a agradar os ouvidos e o coração não santificado daqueles a quem está se dirigindo. Ao se esforçar para evitar a crítica a qual está exposto, ele se separa de Deus e perde o senso do favor divino, e seu testemunho se torna tímido e sem vida. Ele verifica que sua coragem e sua fé se foram, que seus esforços são destituídos de poder. O mundo está cheio de bajuladores e dissimuladores que se renderam ao desejo de agradar. Por outro lado, são poucos os homens fiéis que não consultam interesses próprios, mas amam demais seus irmãos para permitir que continuem em pecado. Exato, essa é a noção correta de amor que repreende e disciplina, mas a noção errada do amor é agradar. Ao abrirem a porta à dúvida, o coração endureceu-se-lhes tanto mais quanto se havia por momentos abrandado. Ao abrirem a porta à dúvida, a pessoa tem que abrir a porta à dúvida. Ou seja, se alguém não é que não pode discordar, qual que é a diferença? O Daniel Silveira se diz que ele não tolera que se discordem, que ele não ouve. Então, qual que é a diferença entre isso e abrir a porta à dúvida? O coração endureceu-se-lhes tanto mais quanto se havia por momentos abrandado. Primeiramente, a lei é o testemunho. Se não falar segundo essa linguagem, não há luz neles. Então, não aceitar um argumento, né? Não quer dizer que eu não ouvi primeiro o argumento. Eu ouvi, mas eu não aceitei. Não foi suficiente. Não foi embasado e, portanto, rejeitado. Os ataques de Satanás contra os advogados da verdade se tornarão cada vez mais implacáveis e resolutos, até ao próprio fim do tempo. Ataques de Satanás cada vez mais implacáveis e resolutos. Como nos dias de Cristo, os principais sacerdotes e príncipes instigavam contra ele o povo. Assim, hoje, os guias religiosos provocarão oposição e preconceito contra a verdade para este tempo. O povo será levado a atos de violência
e oposição nos quais nunca teriam pensado se não tivessem sido imbuídos do rancor de professos cristãos contra a verdade. Supremo Deus e Pai, Pai das luzes, louvado seja o Teu nome, Senhor, por Tua verdade, a firme plataforma do está escrito. E a Tua verdade nos fortaleceu, vendo nós o modelo que por nós foi vituperado e seguiu em frente de nós como nosso mestre e líder. Queremos seguir a mesma trilha estreita da abnegação e do vitupério, em nome de Jesus, e alcançar também a coroa imortal da vida eterna, as recompensas. E que os Teus sinceros tenham muita clareza e fique claro para cada pessoa, quem quiser fazer a vontade Tua, que saiba com muita clareza o seu dever, que ouçam Moisés e os profetas para a sua própria salvação, se tornem sábios para a salvação. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Conduz-nos cada vez mais com segurança. Queremos apertar a Tua mão mais firme, as cordas, e não largar até chegarmos à Canaã celestial. Louvado seja o Teu nome, por Jesus Cristo. Amém.